Luciano Monteiro Campos, primeiro secretário da Associação Brasileira dos Anistiados Políticos do Sistema Petrobras e demais empresas estatais, Abraspet. Aí vocês vão orientar do lado de lá, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Convido a senhora Clélia Runck da Silva, presidente da Associação Brasileira de Anistiados Políticos, ABAP. Pessoal, eu não me levanto para cumprimentar o pessoal, porque o regulamento diz que o presidente não pode se levantar da mesa para cumprimentar. Então, espero a compreensão de vocês, tá bom? Convido também o senhor José Wilson da Silva, presidente da Associação de Defesa dos Direitos e Pró-Anistia Ampla dos atingidos pelos atos institucionais. Eu te liguei demais, com medo de chegar atrasado. Mas você tem outro telefone? Eu ligava no que eu tenho o seu aqui. Eu panfleto do seminário já, tá? De hoje e amanhã. Convido... Perdão. Convido a senhora Rosa Simiano dos Santos, representante nacional dos anistiados e anistiadas políticas. A nossa Rosinha, querida Rosa. Por favor, um pouco. É. João Paulo Careca, nunca vi. Rosinha, meu amor. Isso, é guerreira demais, dá conta. Obrigada. Pessoal, estes foram os nomes escolhidos pelas organizações para representar aqui a todos vocês no plenário. Entretanto, estamos ousando, eu em a concordância plena com a nossa companheira Érica Cocai, vamos quebrar um pouquinho o protocolo do que vocês decidiram e acrescentar mais um nome, porque esta pessoa foi deputado federal, grande responsável pela lei da anistia, presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, um companheiro e irmão de todos nós. Com a autorização de vocês, eu convido com orgulho para que participe deste momento o nosso companheiro Nilmário Miranda, ex-deputado federal. Bem? Conseguiu a cadeira para ele? Ah, tá bom. Obrigado. Bem, antes de continuarmos a nossa sessão, eu queria agradecer a todos vocês pela presença, gente que veio de todos os cantos do Brasil, pessoas altamente representativas. Eu dizendo agora para o jornal que vocês simbolizam o verdadeiro herói, vocês simbolizam a verdadeira heroína,
porque vocês deram a vida de vocês. Vocês perderam entes queridos para garantir um direito sagrado, que é o direito à democracia nesse país. E nós não podemos, em hipótese alguma, vacilar na luta pelo Estado democrático de direitos. Vocês merecem uma salva de palmas. E quero também agradecer a nossa comunidade de anistiados e anistiandos que veio de São Paulo. Veio de Santos, veio de Osasco, veio de São Bernardo, veio da capital, veio de São José dos Campos e de outros lugares mais. Minha querida Érica, eu vim com eles. Pegamos o ônibus ontem às 4 da tarde, lá de frente do nosso sindicato metalúrgicos, e viemos nessa viagem que demorou 17, 18 horas. Mas foi muito bom a convivência, as histórias, relembrar as lutas. A única coisa que eu achei diferente é que quando eu vinha, na época de presidente do sindicato com os meus amigos, a gente usava muito chiclete, chocolate, a gente usava muito uma latinha de guaraná, cerveja. No ônibus era todo mundo, inclusive eu, se preocupando em tomar remédio. Que coisa boa, a luta continua, né, pessoal? Muito obrigado. Você não imagina a alegria que este parlamentar teve de ficar com vocês por todo este momento. Muito feliz por isso. Eu podia contar a história de cada um aqui, mas aí o tempo não permite e o protocolo também é limitado. Convido a todos para, de pé, acompanhar em posição de respeito o hino nacional. Justiça não quer retrocessos institucionais e insegurança jurídica. Louvemos o Brasil que se reconciliou consigo mesmo. Que seja esta sessão um momento de celebração e reconciliação de uma nação. Muito obrigado, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Nós vamos iniciar o nosso pronunciamento, convidando o nosso ex-deputado e sempre companheiro do povo desse país, da dignidade humana, o nosso companheiro Nilmário Miranda, até porque, para os jovens, é importante que ele conte um pouco essa história de como se chegou até aí e o papel que ele exerceu. Com a palavra, o nobre colega, sempre deputado Nilmário Miranda. Perdão, Nilmário, antes do seu pronunciamento, aqui tem uma homenagem a ser feita, portanto, a nossa companheira Clélia, que participou da mesa neste momento, ela se retirará e para homenagear o nosso querido amigo Saulo Gomes, vice-presidente da Associação Brasileira de Anistiados Políticos, da ABAP. Seja bem-vindo, caro amigo Saulo Gomes. Obrigado, Clélia, pela sua participação. Foi um entendimento entre eles. Nilmário, com a palavra.
Bom dia a todas e a todos. A todas, né? A gente fala, e que os todos se sintam incluídos nas todas, né? Que as todas são metade da população, mais um pouquinho. Os outros todos são filhos daquela metade, né, gente? Então, cumprimentando as todas, a gente cumprimenta todo mundo, não é isso? Aí eu queria agradecer essa deferência dada pelo deputado Vicentinho, abraçar minha querida amiga Érica Cocai e todos, essa rapaziada que está aqui na mesa, lutadores históricos aí pela anistia e pela democracia. Mas queria também fazer uma homenagem ao pessoal, os filhos e filhas do Zé Porfírio, né? Então, de Tromba do Formoso que veio aqui. Um abraço fraterno a todos aí. Olha, aquele vídeo, ele resumiu muito a história, de uma forma como só esse tipo de comunicação costuma fazer, né? O cinema, o vídeo, ele tem essa capacidade de transmitir com emoção. Mas eu queria lembrar algumas coisas. A luta pela reparação dos danos causados pela ditadura teve várias etapas. Sem dúvida, a primeira foi a anistia. Nós vimos ali que a anistia, o povo queria ampla, geral e restrita. E tinha virado um movimento social. Iniciou-se lá em São Paulo com uma guerreira chamada Terezinha Zerbini, movimento feminino pela anistia, e teve pelo Brasil todo grandes mulheres. Eu lembro da Dona Helena Greco. Nós todos, quando fala Helena Greco, a gente sente aquela emoção. Cada lugar teve muitas companheiras, como essas duas que eu citei. Depois o movimento cresceu, virou o Comitê Brasileiro pela Anistia e tornou-se um verdadeiro movimento social. Eu me recordo que um dia, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, que cabem 1.200 pessoas, estava lotado. Elis Regina chegou e cantou essa música, o Bêbado Equilibrista, que virou uma espécie de hino da anistia ampla, geral e restrita. Mas era o governo militar ainda, só quem podia apresentar anistia era o próprio governo, que a lei lá atrás tinha estabelecido que era prerrogativa exclusiva do presidente da República. O general de plantão, né, foi enviada para a Câmara pelo general de plantão, o João Batista Figueiredo. E também nós tínhamos um contexto, né, tinha havido o pacote de abril de 77, que estabelecia que mesmo que o partido da oposição, o MDB, tivesse mais votos, seria minoria. Qualquer hipótese, a Arena, o partido que apoiava o governo militar, ele seria a maioria. Mesmo assim, teve uma figura que foi uma dos dissidentes mais importantes da história do Brasil, Teotônio Vilela, um homem que veio da Arena, um zineiro, tinha tudo para ser, mas ele se apaixonou pela anistia. Visitou as prisões e ele fez uma frase histórica, falou que esperava encontrar terroristas, pessoas perigosas, e encontrou só patriotas. Então ele fez essa conversão maravilhosa, e então levou, mesmo o MDB sendo minoria, levou um grande movimento. Vocês viram ali que por apenas 5 votos, a anistia ampla, geral e restrita não passou. A ampla, geral e restrita não passou. Mas ela carregou sempre essa ambiguidade, né? Ela não foi ampla, geral e restrita, não pegou todo mundo. E segundo, ela anistiou os algozes, os carrascos. Que era possível, nós perdemos. Perdemos e ganhamos. Ganhamos porque tinha 15 mil brasileiros, né, exilados. Milhares viviam na clandestinidade, e milhares tinham passado por toda sorte de perseguição e viviam aí lutando como era possível. Então a anistia também, de certa maneira, abriu as prisões, ainda que tenha demorado um pouquinho, só em 80 que todos saíram, acabou sendo uma grande conquista também, uma derrota e uma grande vitória ao mesmo tempo. Sempre trouxe essa dupla história. Mas ela trouxe uma coisa que foi muito ruim, que foi
excluiu, ignorou a existência de mortos desaparecidos políticos. E não se podia falar em tortura, nem mortes desaparecidas. Não podia, eles diziam, você não pode cutucar a onça com vara curta. Então a anistia houve para os que estavam no exílio, para os vivos, mas para os que morreram e desapareceram, os 434 companheiros e companheiras, que ao longo da luta contra a ditadura morreram ou desapareceram, ficaram de fora. Então essa luta continuou. E aqui, deputado Vicentinho, nós fizemos uma sessão igual essa aqui, com 12 anos da anistia, e ali, onde está o Mirinho ali, estava Luísa Erundina, que era prefeita de São Paulo, e tinha aberto a vala de perus. Estavam ali 3 companheiros, Ivan, Seixas, e a Suzana Lisboa. E quem requereu fomos eu e o deputado saudoso Sigmaringa Seixas. Foi um grande batalhador, uma pessoa também que marcou sua vida na história e fora dela, nessa luta aí. Daí para frente nós passamos a lutar para anistiar os mortos desaparecidos políticos. E só em 95 é que nós conseguimos. Conseguimos uma lei. A lei também reconhecia, mas também não falava de quem os matou e como morreram. Ali essa parte ficou sempre proibida de falar, né? Como que aqueles companheiros tortura, levados, muitos, os restos mortais foram negados às suas famílias, quase 160, mas enfim, também foi outra conquista, em 95. Mas ainda faltavam, tinham milhares de pessoas, muitos estão aqui, milhares, que tinham sofrido perseguição na vida militar ou civil e que não tinham sido anistiados. Então, em 2001, aí eu quero ressaltar o papel do Luiz Eduardo Greenhalgh, que eu também ajudei muito, mas Luiz Greenhalgh é que assumiu essa bandeira, assim como eu tinha assumido o desaparecido dos mortos, ele assumiu, e nós fizemos a lei da anistia de 2001. E aí milhares e milhares de pessoas tinham sido excluídas das Forças Armadas para impor a ditadura, e que tinham sido excluídos do seu trabalho nas fábricas, nos bancos, nas grandes estatais brasileiras, né, que foram extraordinárias estatais, todos puderam recuperar sua cidadania e ter reconhecido a perseguição política como causa das suas demissões, onerações, perseguições. Foi outro grande momento. Então foi uma luta, teve várias etapas, né, todas elas fundamentais. Infelizmente nós estamos vendo um momento agora que tem pessoas que querem retroceder tudo isso, negar tudo isso, né? Que negar que houve esses heróis todos, anônimos, né? Que lutaram, sofreram para que tivesse uma democracia, e querem retroagir, inclusive. Tem uma ministra, se diz dos direitos humanos, como é que pode ser direitos humanos e ser contra reparação de injustiças? Como é que pode ser ministra de direitos humanos e aceitar desfazer uma comissão de anistia, transformá-la numa comissão com gente que não se coaduna com os ideais dela, que desmonta a comissão de mortos desaparecidos e põe pessoas favoráveis à ditadura. Mas isso aí vai passar. Esse pessoal que está aqui, representando centenas de milhares que lutam, esse pessoal que está aqui, todos eles enfrentaram situações muito piores. Não teve situação pior que o período nacional número 5. A gente chama terror de Estado, do AI-5 até 74. E venceram. Depois venceram todos os obstáculos, né? A ditadura se queria eterna, né? Ela achava que ia ficar o resto da vida, que ia sempre suceder, generais sucedendo. E teve um movimento maravilhoso pelos diretos, mostrado ali, da anistia. E o povo venceu. Do mesmo modo, vai vencer também. Isso aí vai passar. Nós vamos recuperar nossas conquistas, que elas vêm do fundo da nossa democracia. A Constituição mais importante da história do Brasil foi uma conquista de todos, e por mais que eles queiram, não vão conseguir derrotá-lo. Então, viva a liberdade, viva o Brasil, viva a democracia.
Isso que nós queremos Lula livre. Olha, pessoal, uma explicação para que vocês possam perceber que de vez em quando essa campainha aqui toca, não é? Ela toca automaticamente. Pelo regimento aqui, pela praxis, e normalmente é uma fala de 5 minutos. Aí a maquininha toca. Aí a gente aperta aqui para a pessoa ter um pouquinho mais de tempo. Não se incomode com isso não, tá bom? Queria anunciar a presença de Aleinaldo Batista da Silva, que é o presidente da AAPPBA, Associação dos Anistiados Políticos Petroquímicos da Bahia. Vitor Mendonça Neiva, conselheiro representante dos anistiados da Comissão de Anistia, MMFDH. Luiz Carlos Mancha, é o Mancha? É o companheiro Mancha? Secretário executivo da CSP com lutas. Eu nunca imaginava que o Mancha tivesse esse nome tão bonito. Luiz Carlos. Bem-vindo, querido companheiro Mancha. Pois é. João Henrique da Silva, representando os aeronautas. Getúlio Guedes, doutor Getúlio, representando os anistiados de São José do Rio, São José dos Campos, Associação Democrática dos Metalúrgicos Aposentados de São José dos Campos. Doutor Getúlio está sempre conosco. José Bezerra da Silva, representante da Associação dos Militares Perseguidos pelos próprios companheiros de... Que nome é esse aqui? Esse daqui não deu para ver, não. É letra de doutor, não deu para ler essa outra coisa não. De Questel, vê se consegue entender. Maria Pelica de Souza Lemos, filha do deputado camponês do Brasil, nosso saudoso José Porfírio de Souza, desaparecido político. Obrigado. Eu abracei a companheira ainda há pouco aqui, está lá. Recebido pelos próprios companheiros de quartel. É perseguido pelos próprios companheiros de quartel. José Wilson da Silva. Está na mesa. Está na mesa? Está na mesa. Então não vou nem anunciar. Valdomiro Batista, presidente do Tortura Nunca Mais de Goiás. Maria Auxiliadora de Fátima, militante das comunidades eclesiais de base. Políticas públicas, Tortura Nunca Mais também. Geraldo Máximo Ferreira, representante da FAB, Grande Rio. Adelino Ribeiro Chaves, diretor da ASTAP, Rio de Janeiro, Associação dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Anistiados Políticos da Petrobras. Inácio Valério de Souza, presidente da UMINA de São Paulo. Magda Romano de Campos Pinto, ativista do Rio de Janeiro, Anistia do Rio de Janeiro. Raimundo Lopes, presidente da Abraspet. Cláudio Roberto Rosa, nosso Cláudio Rosa, foi diretor do sindicato junto com o companheiro Lula, caçados juntos. Ele é o tesoureiro da Associação dos Metalúrgicos Anistiados e Anistiando do ABC AMA. Vemos juntos como esse Cláudio conta a história no homem, pelo amor de Deus, pessoal. Givaldo Silva Amis Fiado, é esse o nome mesmo? Anistiado. Anistiado, mas aqui está, entendi, Associação da Volkswagen. Quem é o companheiro? Cadê ele? Ô, irmão, é você, tá bom. Muito bem, meu companheiro. Quero também informar, meus amigos, que todos estão convidados e vieram aqui para isso, mas avisando, através da TV Câmara, que transmite ao vivo a nossa sessão, também da Rádio Câmara, a programação de amanhã, o seminário que vocês realizarão. Será no Nereu Ramos, não é? A partir das 9 horas e vai até o dia seguinte, né, João Paulo? Até o dia seguinte, 18 horas. Termina amanhã. Começa amanhã e termina amanhã. Começa amanhã, termina amanhã. Nereu Ramos, pessoal, tá bom? Não devemos faltar
neste importante momento. Eu concedo agora a palavra à nossa companheira Rosa Simiana dos Santos, representante nacional dos estiados políticos. A companheira Rosa. Enquanto a Rosa se dirige ao microfone, quero aqui agradecer a assessoria da Câmara dos Deputados, que nos tem atendido sempre muito prestimosamente, como também os profissionais da nossa querida TV Câmara, essa sim deve ser assistida pelo Brasil inteiro, e também da Rádio Câmara. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar as mulheres na pessoa da Lenira, que é a bancada de Belo Horizonte. São mulheres aguerridas. São Paulo, mas tem ali Belo Horizonte, então eu vou para Belo Horizonte, que eu gosto muito de Belo Horizonte. Gosto muito de Minas Gerais, porque lá só dá grandes revolucionários. Veja quem está na mesa. E veja quem fez a nossa anistia sair pelo Brasil afora. Foi o Dr. Paulo Abrão, um gigante em todos os sentidos, de 2,5 metros, e fez, como presidente da Comissão de Anistia, a gente sair do gueto, que era a Bolsa Ditadura. Agora voltamos, mas como o deputado Nilmário falou, nós vamos nos recuperar. Eu acompanho sempre todos os julgamentos, porque moro em Brasília e sou militante, e o último julgamento que nós tivemos foi muito difícil, porque o general que prefaciou o livro do Ustra está como conselheiro. Tem 7 militares, sendo que só 2 que estão na reserva, que são conselheiros na Comissão de Anistia. E eles nos tratam como terroristas, de novo, deputado Nilmário. E na nossa frente, assim, falar para a gente que nós somos terroristas, e que uma que estava sendo julgada, que passou por estupro, por tortura, se ela passou por tudo isso é porque ela mereceu. Assim, na nossa cara. Depois de amanhã tem julgamento. Quem puder ficar, poderia tentar ficar para ver como são os julgamentos. Porque eu me senti meio abatida e saí para não estragar tudo, porque eu estava para voar em um lá. Então eu falei, não, eu vou sair para não estragar, e vim para a Câmara para conseguir me refazer. Mas isso não é nada. Como disse o deputado Nilmário, a gente tem que continuar a luta. Eu sou filha de ex-preso político, eu fui líder estudantil, líder sindical, e militei com o Mirinho, que é o nosso grande líder lá em Goiás, porque eu sou gaúcha, mas fui criada em Goiânia, com o Mirinho. E tenho muita honra de ter convivido com o Mirinho em Goiânia, em Goiás, e convivido com o pessoal de Trombas e Formoso. Porque aí estão, não que os outros não sejam revolucionários, mas nós temos os nossos revolucionários de Trombas e Formoso, que são muito especiais. E hoje a gente pede que essa lei, a gente vivia pedindo que a lei seja cumprida, que a lei seja cumprida. E o retrocesso é tamanho que o próprio mandatário hoje da nação, que votou favorável a nossa lei de anistia, hoje está chamando nós de cocô, comunistas corruptos. Então, é barbaridades em cima de barbaridades. Nós não podemos descer ao nível dele, mas também não podemos nos agachar, de pegar e ficar recuado. Vamos pôr nossas bandeiras vermelhas para fora, vamos colocar que eles têm muito medo de bandeira vermelha. A gente nunca pediu para mudar nossas cores da nossa bandeira. A bandeira é verde e amarela. Ele que tomou conta, e nós deixamos ele tomar conta. Agora, da minha bandeira de partido é vermelha. E eu não tenho medo de dizer. Eu sei que aqui no meio de nós, lógico, sempre tem um olheiro, sempre foi assim. Como eu fui
Fui perseguida pelo DOPS, pelo SNI, agora a BIM. Não tem problema. Eles podem até matar um de nós, mas não vão matar a nossa ideia, como o Lula disse. Não vão matar nossas ideias. Aqui quem está falando é uma filha de um comunista. E eu sou comunista. Se isso apavora eles, eu sou comunista. Graças a Deus. E tenho muito orgulho de ser comunista. E hoje estão um retrocesso querendo acabar com as nossas grandes estatais, Petrobras, os Correios. O que os Correios estão passando não é o que os Correios vêm passando, o que as estatais vêm passando, o que o funcionário privado também vem passando, que agora é para todo mundo trabalhar sábado e domingo. E tantos absurdos, e nós todos encolhidos dentro de casa. Não, vamos para a rua, vamos ganhar gás lacrimogêneo, vamos ganhar spray de pimenta, choque, mas não vai ser a primeira vez. Está certo que nós já estamos todos com o telhado tudo branco, mas os meus filhos e os filhos de vocês, os netos do meu pai, vão estar na rua. Eu quero ver se os netos desses torturadores vão dar conta de olhar na minha cara e dizer assim: eu vou te torturar. Se ele fica num quadrado junto comigo, só eu e ele, um neto de torturador. Os netos dos torturadores não têm a coragem. E que os filhos de comunistas, que os filhos de petistas, que os filhos dos vermelhos têm coragem. Nós continuamos lutando, nós continuamos a nossa luta. E aqui, nosso seminário vai ser para a gente tirar um documento para denunciar para os organismos internacionais, Anistia Internacional, OEA, ONU, porque já que o Brasil está sendo enxovalhado lá fora por causa da Amazônia, agora vamos também denunciar o que o Brasil está passando de tortura de novo, a tortura psicológica, que eu não sei qual que é eu passei pela psicológica, o meu pai passou pela física e a psicológica, e sobreviveu, e foi até o fim, e nos deu educação ideológica. Eu tenho ideologia, eu sou de esquerda, eu sou vermelha, e não tenho medo de ser vermelha. Bom, meus camaradas, vamos à luta, que nós só estamos começando. Até amanhã. Muito obrigado à nossa querida companheira Rosa, que se pronunciou democraticamente, né, com liberdade, que é o que nós sempre quisemos. Presente o nosso amigo Adel Carlos Olímpico, do Comitê de Anistiados Políticos e Metalúrgicos da CSN, Volta Redonda. Bem, eu concedo agora a palavra nesse momento ao senhor José Wilson Silva, que é o presidente da Associação de Defesa dos Direitos e Pró-Anistia Ampla dos Atingidos pelos Atos Institucionais. Deputado Nilmário, aqui estamos pela 40ª vez, 40 anos, e a farra continua às nossas custas. Então, o que é que podemos dizer? Agradecemos ao deputado Vicentinho pela iniciativa, agradecemos, vamos fazer o registro, a deputada Cocai, sempre presente. Eu a acompanho pelo noticiário, deputado Nilmário, outros que aqui não estão, mas nós reconhecemos, Arnaldo Faria de Sá, Simaringa Seixas, tanto Greenhalgh, que nos ajudou tanto na lei, essa 10, né, que eu quero dizer,
Laura Carneiro, Renan Calheiros, vai me ajudando aí, mas Amsterdam, mas fazemos a injustiça quando citamos o nome de uns, porque deixamos de citar Arthur Virgílio para provar que o problema da anistia é uma questão de Estado, não é de partido, é de Estado. Quando é uma questão de Estado, é sinal de que o Estado reconheceu que agiu mal. Nunca é tarde a gente lembrar que a década de 50 e 60, o Brasil e a América fervilhava por novos dias, isto é, avanços sociais, independência dos povos, autodeterminação dos povos, e nós todos estávamos mergulhados naquela luta, né, deputado Virmálio? E as reformas mexiam com as oligarquias, mexiam com o Império do Norte. Nós não sabíamos, talvez, pela nossa juventude, que estavam cutucando uma onça tão forte que sonha em, quem sabe, se acabar com o meio mundo para ficar dona da metade do mundo. Então, os lacaios a serviço dos potentados nos excluíram, nos puniram, nos perseguiram, mataram a muitos de nossos companheiros, mas o que é mentira um dia morre. A história não falha, a história registra os fatos. 20 anos depois veio a primeira anistia, 15 anos depois, em 79, a primeira lei de anistia inversa. Vamos registrar que é uma anistia inversa, disse Rui Barbosa. Quer dizer, os perseguidos, punidos e presos é que foram anistiados. Ao invés de anistia punir quem derrubou o Estado, quem rasgou a Constituição, quem agiu por cima de todas as leis, estes foram total e absolutamente anistiados. Mas disseram que estava anistiando os perseguidos. A primeira lei, vamos fazer o registro, foi cumprida graças a uma máquina ainda imposta pela ditadura, portanto foi mal cumprida, tergiversada, facciosamente cumprida. Fomos para a emenda 26 em 85, que foi mal cumprida. A Constituinte nos abriu oportunidade para buscarmos uma reparação dos absurdos cometidos pelos anos de chumbo, que a Constituição foi mal cumprida. Só 14 anos depois tivemos a regulamentação, que vem sendo mal e tergiversadamente cumprida. A Lei 10.551, por que nós estamos aqui? Porque aquela chamada anistia ampla, geral e restrita, mentira das oligarquias, mentira dos donos do poder. Ela foi cumprida por um lado e o restante vem buscando, né, Bezerra? Vem buscando o cumprimento. E aqui vamos deixar uma queixa, vamos registrar uma queixa. Os chamados governos democráticos também pisaram no freio, também poderiam ter liquidado com esse problema de anistia, essa novela sem fim, e os chamados do governo democrático foram muito lerdos, foram muito complacentes com a pressão da direita, e nós estamos aqui, companheiros que têm requerimentos aí de 2001, que ainda não foram apreciados, deputado Virmálio. Quer dizer, os perseguidos, como sempre, o povão tem que pagar com a cadeia mesmo, porque estamos hoje assistindo à volta da ditadura, estamos assistindo a revisão, a reimplantação daquilo que nós passamos. E cá para nós, com muitos votos, tem fake news, tem porção de manobras, mas muitos brasileiros estão perdendo a aposentadoria, estão perdendo as leis trabalhistas, estão perdendo todos os benefícios sociais e ainda estão defendendo um governo que quer a volta à escravidão. Só falta revogar a Lei Áurea.
porque o restante estamos caminhando para isso. Companheiros, nós já demos, já vou concluir, o que tínhamos que dar. Nós somos Bananeira, que já deu cacho, estamos cumprindo nossas últimas tarefas, mas eu estou envelhecendo com muita amargura. Um país que em 2001 dá 57 milhões a quem defende a tortura, a quem defende a morte, a quem defende que deveríamos ter sido todos mortos, porque nós estávamos naqueles 30 mil que faltaram ser mortos, né? Nós todos aqui estamos naqueles 30 mil, mas temos ainda milhões de brasileiros que defendem essa fala. Então, companheiros, nosso agradecimento aos deputados amigos, a luta continua enquanto estivermos vivos e bola para frente, e amanhã estamos reunidos lá no Nereu Ramos, não é isso? Muito obrigado. Obrigado, estimado José Wilson. Bem, meus amigos, agora eu vou passar a presidência desses trabalhos à nossa querida companheira Érica Cocai. Érica Cocai, que é uma das maiores referências políticas do nosso país. Érica Cocai é uma das companheiras mais combativas que esta casa tem. Eu sigo a companheira Érica Cocai. Eu procuro saber como é que ela se pronuncia, para que eu possa também me pronunciar, pelo respeito que eu tenho, pelo carinho. Não é à toa que ela também foi sindicalista. Quando eu presidia a CUT, ela presidia o Sindicato dos Bancários. Então, com muito orgulho, com muita alegria, eu passo a minha companheira a condição de presidente da sessão pelos 40 anos da anistia. Chamada. Não? É uma alegria grande estar aqui com o companheiro Vicentinho. Lembro que, a época que é presidente da CUT, ele fez uma belíssima manifestação pela imortalidade de Zumbi dos Palmares. E mostrou que a luta sindical era também a luta contra o racismo, era também a luta contra a misoginia, o sexismo, era também a luta em defesa de uma humanidade plena que possa ser vivenciada por todas e todos. Portanto, Vicentinho, ele é uma referência de luta para cada uma e cada um de nós. É um prazer ter a oportunidade de compartilhar este mandato e já outros mandatos ao lado de Vicentinho. Vicentinho, esse que carrega e fez semana passada um belíssimo discurso lembrando Luiz Inácio Lula da Silva. Um belíssimo discurso lembrando e lendo a carta que Lula dedicou a ele quando ele conseguiu a condição de ser advogado e foi aprovado na ordem. E Lula lhe manda uma carta extremamente afetuosa. E ali, Vicentinho lembra que nós não temos uma democracia plena, porque temos um preso político neste país. Temos presos políticos nesse país. Lula é um preso político. E nem temos eleições livres, porque se as eleições de fato fossem livres, Lula seria o presidente deste país no dia de hoje, e não este absurdo que perde a modéstia. E não este absurdo que perde a modéstia e que coloca fogo não apenas na Amazônia, mas fogo nas nossas carteiras de trabalho, fogo nos nossos direitos, e que faz homenagem a um torturador. Aquele que homenageia um torturador, não merece estar no Palácio do Planalto. Então, portanto, eu, dando continuidade, gostaria de anunciar a presença do presidente da Associação dos Anistiados Políticos Metalúrgicos da Baixada Santista, o José Luiz Pinho, o João Prado de Andrade, que é presidente do Fórum dos Ex-Presos Políticos e Anistiados e Anistiandos Políticos, do Luiz Gonzaga Dantas, do Grupo Tortura Nunca Mais, do Fórum de Ex-Presos Políticos de São Paulo, Arlindo
Pereira Dias Chechel, que representa os anistiados e anistiandos de São Caetano do Sul, o José Francisco Barbosa Oliveira, membro do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal, o Stanislau Zermeta, que é que é presidente da Associação dos Anistiados Políticos e Aposentados da ANAP. É um prazer imenso tê-los aqui. Cada um de vocês que está aqui carrega uma história, carrega as marcas na pele, na alma, do que esse Brasil vivenciou tantos anos, das salas escuras de tortura, que não apenas ficam marcadas em cada brasileiro e brasileira que ousou lutar pela democracia, ousou lutar pela liberdade, mas que ficam marcados na história, na alma, na pele deste país. Cada um de vocês que estão aqui também são signos de resistência. Essa resistência que a gente vai tecendo, para que nós possamos devolver uma democracia que está aprisionada num pelourinho, que está marcada, que está ferida e que é fruto de um golpe continuado que começou em 2016. Para além disso, é preciso ver, hoje está estampado em vários jornais que o coordenador da Operação Lava Jato, promotor, dizia que estava sim apoiando Bolsonaro e que se mobilizaram, e todos eles, nós estamos vendo isso hoje, para eleger Bolsonaro. A história vai cobrar. A história vai cobrar. Cada corpo marcado, cada direito ameaçado e cada corpo marcado nesse país, cada árvore queimada, a história vai cobrar. E dando, portanto, continuidade à nossa sessão solene, eu gostaria de chamar o vice-presidente da Associação Brasileira de Anistiados Políticos, o senhor Saulo Gomes. Prazer tê-lo aqui. E lembrar mais uma vez, do seminário amanhã, pela Comissão de Legislação Participativa e Comissão de Direitos Humanos, no Nereu Ramos, a partir das 9 horas, que vai acontecer durante todo o dia. Com a palavra, portanto, com muita alegria, o senhor Saulo Gomes, vice-presidente da Associação Brasileira de Anistiados Políticos. Aos companheiros e companheiras que aqui estão, a senhora presidente, por seu intermédio, cumprimento a todos pelo espírito de luta, pela certeza absoluta de que precisamos trabalhar mais e mais, que nos reunimos hoje para comemorar 40 anos da anistia política no Brasil. Entretanto, nesta Casa de Leis, desta tribuna e reunidos neste plenário, nós, em verdade, estamos reunidos para continuar protestando pela dignidade, pela humanidade, pelo respeito ao direito, pela memória daqueles companheiros que desapareceram, por muitos encarnecidos, como o repórter que aqui está, teve a oportunidade de viver. Os momentos que vivemos de angústia. Eu tinha apenas 36 anos de idade e venho acompanhando esta batalha de tantos e tantos companheiros. E há 25 anos tenho conhecimento da importância do trabalho da Associação Brasileira de Anistiados Políticos, hoje muito bem dirigida pela companheira Clélia Runke da Silva. E nesses 25 anos, dezenas e dezenas de companheiros de diversas entidades que aqui estão formaram conosco este batalhão de luta pela verdade, pela dignidade e pelo respeito à liberdade. Entretanto, estamos diante de uma realidade. Há um governo colocado no Palácio do Planalto pelo voto, mas ainda com muita saudade do canhão. Nós dispensamos os canhões, nós adotamos o voto, nós adotamos a vontade de vencer com dignidade, com patriotismo,
da forma que o país merece e que todos nós, cada um de nós, com a sua história de dor, de lágrimas, de sofrimento, com a consciência que temos de que, com o sangue de muitos de nós que aqui nos encontramos e muitos ausentes, nós alicerçamos uma estrada para que, por ela, venha passar apenas o respeito, desfilar a dignidade, a honestidade e, acima de tudo, a liberdade. Muito obrigado, companheiros. Obrigado, senhora presidente. Obrigado a todos aqueles que há tantos e tantos anos nos ajudam a alicerçar a estrada da liberdade. Muito obrigado. E agora passo a palavra para o primeiro secretário da Associação Brasileira dos Anistiados Políticos do Sistema Petrobras e demais empresas estatais. O senhor Luciano. Bom. O senhor Luciano Monteiro Campos, que o senhor Luciano vai falar daqui, não é? Porque vou justificar. Sim. Então, deixa eu lhe chamar de novo. Então, eu chamo para fazer uso da palavra com muita alegria o senhor Luciano Monteiro Campos, que é primeiro secretário da Associação Brasileira dos Anistiados Políticos do Sistema Petrobras e demais empresas estatais e que hoje luta como nunca pelo petróleo nosso. É nosso. Boa tarde a todos. Eu pedi para falar sentado, porque eu estou tendo dificuldade de ficar em pé e cuidar de falar ou de me equilibrar. Eu já ultrapassei os 80, não fui multado e estou aqui. Eu vou ser objetivo. Já tudo que tinha que ser dito foi dito e eu queria objetivar essa coisa. Nós estivemos com a Damares, insistimos muito, terminou que ela nos atendeu. Foi aquela, ela devia estar na Globo, né? Nos recebeu bem, aquela coisa de fazer de conta. E nós conseguimos um encontro com a comissão de anistia para nós dizermos tudo que dissemos a ela, a eles que vão julgar os nossos processos. Os conselheiros. Fizemos ver que a composição é um absurdo. São militares e advogados da União. Quer dizer, pessoas que são empregadas da União julgando o seu patronato, né? E dá nisso que deu. Não sai uma portaria deferindo direitos legalmente pleiteados. No caso específico, né, nós temos que na Petrobras foram punidos em 1983 351 operários com demissão e 259 conseguiram ser anistiados pleno. O que é que eu digo de anistiado pleno? É anistiado com direito à reparação. A greve foi feita em Paulínia, São Paulo, em Mataripe, isso em 83, em Mataripe, e houve um esboço no Rio de Janeiro, na capital, no sentido de fazer a greve. Foram despedidos 351 entre São Paulo, Paulínia e Mataripe, Bahia, e 6 ou 7 companheiros do Rio de Janeiro, capital. Em 1964, nós fomos despedidos, eu, o companheiro Raimundo e outros tantos. Todas as 3 chapas que concorreram à eleição foram despedidas. E, em consequência, todos os simpatizantes, os ativistas das 3 chapas. Isso porque nós cometemos o crime de requerer que o salário igual aos dos companheiros de outras unidades da Petrobras que exerciam as mesmas tarefas.
A Petrobras fez doutorado em perseguição. Os nossos sindicatos foram invadidos, até os carros do sindicato levaram os invasores, os militares. Todas as 3 chapas foram despedidas e seus simpatizantes, os ativistas. Em Caxias, Rio de Janeiro, ainda existem 100 pendências, cerca de 100 pendências de 64. 64. Porque a Petrobras se deu ao luxo de fazer uma resolução de diretoria onde ensinava como é que despedia os operários ativistas sem que parecesse que era demissão em massa. Quer dizer, botava um hoje, outro amanhã, 15 dias depois, e assim sucessivamente. Nós temos ainda hoje 100 pendências desse jeito. Quem era dirigente sindical tinha uma carta sindical na mão e tal, ainda foi anistiado com reparação. Então, nós temos o artigo 5º da Constituição, que diz que nós somos todos iguais perante a lei. Nós temos 259 paradigmas na Petrobras que foram anistiados com a devida reparação. Temos 56 que fizeram a greve no mesmo momento, nos mesmos locais, e não recebem a reparação econômica a que fazem jus. Quer dizer, nós estamos lidando com numa comissão de anistia cujos conselheiros são empregados da União, julgando a União. É o maior dos absurdos. Eles, se eles estivessem deferindo todos os pedidos, seriam condenados internamente no seu funcionalismo por estarem violando o direito que eles entendem ter enquanto Estado, né? O Estado é parte e o Estado é juiz. Outra coisa, a lei 10.559 diz no artigo 12 que a defesa, o Ministério da Defesa tem direito a um representante, que os trabalhadores anistiados têm direito a um representante. Sem 26 representantes entre a governadoria, a Advocacia Geral da União e os militares, e tem um apenas representante dos anistiados. A lei prelecionou que devia ser um do Ministério da Defesa e um dos anistiados. São todos 26 da Advocacia Geral da União ou dos militares, e um apenas, o Vitor, que é o representante, para coanestar que existe uma comissão de anistia, que é uma farsa. A comissão é uma farsa, tá? Então, nós temos 56 pendências entre São Paulo, Paulínia, temos 42 em Mataripe, que fizeram a mesma greve, no mesmo local, não fizeram vandalismo, estavam requerendo, foi contra um certo decreto, 2630 ou 3026, que já era o início da desmontagem da Petrobras. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, do ABC Paulista, o Sindicato dos Metroviários de São Paulo, gravaram juntamente conosco da Petrobras, porque se tratava de direito nacional ferido, porque queriam desfazer já naquela época da Petrobras. Era o começo. Editaram um decreto em maio, houve uma reação nossa, eles se recolheram e logo em seguida, um mês e pouco depois, eles editaram o 3026, que era o início do desmonte da Petrobras. Nós vamos ter o seminário amanhã, de 40 anos, parece a mim que é um prolongamento disso, outras denúncias virão, tá? Os nomes nossos, dos 100 de Caxias, estão... A última reunião que teve conosco, com os membros da comissão, não houve julgamento, nós fomos apenas denunciar para que eles ouvissem isso que nós estamos dizendo. Eu chamei a atenção que tinham 2 elementos de Caxias
que na gestão passada foi aprovado, não publicaram a portaria, foi quantificado o crédito dos dois, Mário Souza e Rubens Viana, de Caxias. Então nós precisamos, eu vou respeitar o tempo, nós precisamos continuar unidos, porque eu estou muito feliz, porque as duas centrais, a FNP e a CUT, estão juntas discutindo a pauta do acordo coletivo. Unidos, é muito importante isso para nós. Muito obrigado. Agradecer o pronunciamento do Luciano Monteiro Campos e registrar a presença do representante da AGM e Embraer, o anistiado Roberto Dimas, do BRAS, que é presidente da Associação dos Aposentados e Anistiandos Químicos de São Paulo, o Severo, o Jaime, o Elzio, o Evaristo e o Rafael, da plenária paulista, anistianos de São Caetano do Sul, um prazer imenso tê-los aqui, e anunciar a presença da ex-presidente da Associação de Anistiados Políticos da Paraíba, a Helena Welma, e ela diz: venham da Paraíba para defender o Estado Democrático de Direito, a defesa da soberania nacional, os direitos humanos conquistados em 1988 na Constituição Federal, uma educação de qualidade que atenda às reais necessidades do povo brasileiro, a anistia política que faça a reparação merecida dos que lutaram pela democracia, hoje em risco, e solicitar que o STF mantenha a dignidade, que sejamos capazes de lutar pela unidade, pelo Brasil. É a mensagem da Helena Welma, que é ex-presidente da Associação de Anistiados Políticos da Paraíba. E apenas para dizer que somos todos Paraíba. Passo então a palavra nesse momento ao presidente da Associação de Anistiados e Anistiandos dos Metalúrgicos do ABC, do senhor João Paulo de Oliveira. Um prazer tê-lo aqui e ter a oportunidade de lhe escutar. E é bom lembrar, como disse o deputado Vicentinho, que ele está dizendo que homem também veste rosa e mulher também veste azul. Com a palavra, João Paulo de Oliveira. O rosa é fascinante, tanto para homem quanto para mulher. O azul também. Então, sem preconceito, sem pressão, sem a tentativa de tortura a exigir da gente que a gente deva usar esta ou aquela cor. Bom, eu estou tentando ver o seguinte, está olhando aqui aquele tempo e aquela campainha, aquilo ali é um caos, aquilo é uma tortura. Eu vou tentar aqui o seguinte, falar em nome do setor privado, né? Eu não entendi o porquê que eu é que fui desta vez para a mesa. Ano passado já me encaminharam. Este ano deveria ser uma outra pessoa. Não sei por que eu estou aqui de novo. Então eu estou falando em nome do setor privado, que ele é chamado, em nome da Plenária Paulista de Anistia e Reparação, que é um agrupamento de companheiros de associações de escritórios que trabalham, que lutam para que os perseguidos, os torturados do passado tenham o seu direito, tenham a anistia. E aí eu me pergunto, né? Em 1964, a grande maioria de nós aqui éramos os jovens. E a felicidade de ver muitos jovens hoje lutando e dando sequência. Então os jovens de 64 estão aqui. E em 79, antes de 79, quando nós lutávamos pela anistia ampla, geral e restrita, nós lutávamos contra muita coisa. Nós tínhamos um foco, e o foco naquele momento era o fim das perseguições, a volta dos nossos companheiros, a volta dos nossos irmãos que estavam fora, no rabo de foguete, que começaram a chegar ao Brasil. E nós lutávamos por direitos. Veio a 6683.
E aí era para ser regulamentada logo em seguida, e aí depois de alguns anos veio a 10.559. E até hoje, 40 anos atrás, nós estávamos lutando, e 40 anos depois nós continuamos lutando por direitos, por fim da tortura, porque é uma tortura nós estarmos aqui pedindo e exigindo de que a lei seja cumprida. E com a atual composição da Comissão de Anistia, fica difícil de vários e vários companheiros e companheiras conquistarem aquilo que é de direito, que é o perdão da União por aquilo que lutaram. E nós lutávamos por quê? Nós lutávamos para que nós tivéssemos a democracia. Nós lutávamos para que nós tivéssemos liberdade. E continuamos brigando para a gente ter a liberdade, a democracia, porque o que está aí hoje, eu não diria que é uma democracia. Nós estamos de novo na luta por essa democracia. E nós vamos, enquanto nós estivermos vivos, e talvez eu seja um dos mais jovens aqui dos 64, porque alguns são um pouco mais jovens do que eu, não é isso? E aí a gente começa a perceber o que estão fazendo conosco. E para piorar, o Memorial da Anistia em Belo Horizonte, lá aquele memorial é ótimo para que sirva para outras coisas, não para a memória dos anistiados. São alguns absurdos que a gente continua ouvindo ainda. O Memorial da Anistia, uma luta nossa incansável para que nós pudéssemos ter a nossa história, provavelmente servirá para outras coisas. Pois bem, e aí é o seguinte, esses riscos que nós continuamos correndo, enquanto estivermos perna, enquanto estivermos fôlego, a gente vai continuar batalhando e a gente vai continuar lutando para que nós tenhamos aquilo que a gente lutou, que é democracia, que é liberdade e que são os nossos direitos. E para encerrar, eu quero fazer aqui um reforço para todos nós. É a nossa atividade que começa às 9 horas no Nereu Ramos. E na discussão que nós fizemos lá atrás, nos preparativos, eu quero chamar, inclusive, a atenção ao meu companheiro Vicentinho. O companheiro Vicentinho vai fazer parte do segundo painel amanhã, e onde ele vai estar falando em nome do setor privado, Vicentinho, em nome do setor metalúrgico, a greve como referência para a anistia. Então você tem esse papel fundamental amanhã no segundo painel que está na programação e a gente espera encontrá-los amanhã lá no Nereu Ramos. Muito obrigado. Nós vamos agora, com muita alegria, passar a palavra para este deputado que vem em um ônibus de São Paulo até aqui para poder compartilhar com cada uma e cada um de vocês a construção desse momento, mas compartilhar também uma memória que a gente carrega viva e que o governo quer se apropriar dela e poder retirar de nós, quer retirar a memória que nós temos dos tempos duros da ditadura, quer fazer com que a história já não nos pertença e a história possa ser remodelada, e quer se apropriar do passado como quer também se apropriar do futuro. Nós temos um deputado Vicentinho, um deputado que cuida das pessoas, um deputado que com toda a luta ele não perde a ternura, nem perde a capacidade de ter fé na vida e vai nos alentando todos os dias. Por isso eu lembro de Lula quando diz que todas as vezes que ele se sentia angustiado, a mãe dele dizia: teima, meu filho. Aí aqui tem um deputado teimoso chamado Vicentinho, deputado teimoso, que teimou no sindicalismo, teimou na presidência da CUT, teimou como deputado e continua
teimando em nome da justiça, da democracia, da liberdade e dos direitos. Por isso, eu tenho uma alegria grande de chamar para fazer uso da palavra este deputado que cuida e que teima, chamado Vicentinho. E aproveitar para agradecer o povo de São Paulo por ter ofertado ao país o mandato da qualidade do mandato do deputado Vicentinho. Portanto, com a salva de palmas, a gente recebe Vicentinho para fazer uso da palavra. Meus companheiros, minhas companheiras, senhoras e senhores, depois dessas palavras da Érica, o que é que eu faço? Tão generosa é esta companheira. Generosidade, solidariedade está no nosso meio. Está no meio da classe trabalhadora. Está no meio dos lutadores, porque entre eles lá existe a concorrência, um matando o outro. Aqui não, aqui a luta é pela dignidade. Por isso, minha querida Érica, obrigado. Até me emocionei, minha companheira, com suas palavras. Não vou chorar, não. Mas quero dar uma notícia para você, que a gente podia ficar percebendo que o povo está acordando. Acabou de sair a pesquisa CNT, e nessa pesquisa o Bolsonaro cai de aprovação para apenas 29%. A maioria do povo brasileiro está rejeitando o governo Bolsonaro com apenas 7 meses. Também pudera, né, pessoal? Também pudera. E eu queria começar, além de saudar cada um e cada uma de vocês, como eu já saudei, meus irmãos que viemos juntos nessa viagem maravilhosa de 17 horas para cá, saudar o povo que está nos assistindo. Porque o povo que nos assiste pela televisão, no Brasil inteiro, fora do Brasil, porque o alcance da nossa TV Câmara é internacional, e pela nossa querida Rádio Câmara, este povo não é um povo totalmente militante, vocês sabem disso. Então, o que é anistia para esse povo que está assistindo? Porque essas pessoas estão aqui falando de uma lei da anistia, tão bem explicada pelo Nilmário, tão bem falada pelos nossos irmãos que estão aqui na mesa, que todos já foram anunciados, não precisa mais repetir. Por que isto? Porque o Brasil viveu um momento que reconhecidamente não se podia ter felicidade, como disse os cantores da época. Viveu um momento que, por pensar diferente, por discordar, a pessoa já ia, como disse o cantor Zé Geraldo, já era preso. Pega esse idiota e enterra. E esta parte do povo que reclamava resistiu. Este povo que reclamou por democracia, pelo direito de comer, de viver, de ter emprego, de ser respeitado, pelo direito do Brasil ser dos brasileiros, este povo que lutou para que nós tivéssemos hoje 13º, aviso prévio, férias, fundo de garantia, não pense, meus amigos que estão nos assistindo, que isso caiu do céu. Foram conquistas e resultados de muitas lutas, das quais este povo que está aqui no plenário representa muito bem esta luta. Hoje, o meu filho Hudson está aniversariando. Eu podia ter ficado com ele. Afinal de contas, eu liguei para ele já no caminho. Nós, militantes, deixamos os nossos filhos crescerem. Eu digo, os meus filhos cresceram como desenho animado. Um dia estava no tamanho, outro dia estava do outro dia vai estar do outro. Isso como dói. Então, meu filho amado Hudson, eu não posso estar no seu aniversário hoje, mais uma vez, porque estou aqui com os meus irmãos. Embora que os meus filhos sabem que muitas vezes a gente não está junto deles, porque está junto com outros filhos, os filhos da classe trabalhadora. Mas eu queria pedir uma salva de palmas para o meu filho que está aniversariando hoje, tá bom? Ele é advogado, ele é filiado ao Partido dos Trabalhadores, ele é militante da causa da dignidade humana, a quem eu me refiro, graças a Deus. Apesar de nos afastarmos por causa da nossa militância, ele compreende e o jeito foi lutar juntos.
Desculpe, pessoal, essa coisa pessoal, que eu estou muito tocado por isso, viu? Segundo lugar, pessoal, reparem, depois que caçaram a presidenta Dilma, com um golpe, com a traição do Michel Temer, que ninguém sabe por que é que ele não está preso. Lula, a gente não sabe por que não está preso, mas o Michel, a gente não sabe por que ele está solto. Porque o que tem de prova, o que tem de documento, já o Lula lá grita: me mostre uma prova, me mostre um vídeo, me mostre uma conta no exterior em meu nome, me mostre se algum filho meu, porque diziam que os filhos do Lula eram donos das grandes potências do Brasil. Povo desinformado. Me mostrem um filho meu, filho do Lula, vivendo numa condição que não seja a mais comum de todas. Inclusive o que foi vereador, nosso querido Marcos Lula, hoje vende carvão. O Lula tem a mesma casa. Tiraram o Lula do direito de ser candidato a presidente da República, porque se o Lula fosse, esse Bolsonaro estava nas cinzas, estava tomando poeira, porque Lula ganharia em primeiro turno. E se o Lula tivesse ganhado, não estaríamos passando pelo que estamos passando. Lembrem-se que a primeira coisa foi o golpe para retirar a nossa companheira Dilma. E a Dilma, pessoal, tem que falar: não, é porque a Dilma, o deputado falou para mim aqui, não é que a Dilma carrancuda, não falava, não conversava. Isso não é desculpa. Essa nossa companheira Dilma, a minha pergunta, meus irmãos do meu tempo, onde é que nós estávamos quando tínhamos 18 anos? Eu, pelo menos, estava lá em Acari, procurando forró, ouvindo Márcio Greik, ouvindo Tim Maia, ouvindo Roberto Carlos, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, dançando e brincando. Com 18 anos, a nossa companheira Dilma estava sendo presa, torturada, porque defendeu a democracia neste país. E esta comissão de anistia quer lhes tirar um direito que é sagrado. A caçaram porque ela não permitia que o Brasil voltasse ao que nós temos hoje. Depois que caçaram a presidenta Dilma, começaram a bancarrota. Entregaram o pré-sal para o capital estrangeiro, o pré-sal cuja riqueza, boa parte dela era para a educação, para combater a miséria para o nosso país. Depois apresentaram uma medida de terceirização que desregulamentou tudo e facilitou a rotatividade de mão de obra. Depois fizeram uma reforma trabalhista que colocou o trabalhador na pior das condições, um trabalhador temporário, um trabalhador que não tem mais os seus direitos assegurados. Depois de tudo isso, ainda congelaram por 20 anos o investimento em saúde, em educação. Enquanto o Lula fez 14 universidades públicas, a Dilma fez mais 4, o Bolsonaro não fez e não fará nenhuma, e está tirando o direito das universidades, porque atendia o povo pobre, negro, indígena, as pessoas mais sofridas desse país. Ferem a soberania quando o Bolsonaro vai aos Estados Unidos e faz continência à bandeira americana. Eu não sei como é que as Forças Armadas ainda engolem um sujeito que foi punido nas Forças Armadas. Não é possível. Defender o nosso país é o que nós precisamos. E defender o nosso país é defender o nosso povo. E defender o nosso povo é impedir que as crianças e jovens negros desse país não sejam dizimados. E defender o nosso povo é impedir que nossa comunidade indígena seja massacrado todos os dias por causa dos interesses dos aliados deles. Defender o nosso povo é defender que no Brasil não exista mais feminicismo, em que as mulheres são tratadas da maneira pior e inaceitável possível nas relações humanas. Não está na pauta desse governo defender o nosso povo. Defender o nosso povo é respeitar as pessoas que são pessoas com deficiência,
as pessoas que têm orientação sexual diferente, as pessoas que têm religião diferente. Defender o nosso povo é defender emprego. Defender emprego para que o povo, ganhando, empregado e vivendo bem, possa comprar, todo mundo possa vender. E defender o nosso povo é, sobretudo, defender a essência da democracia. E aí, meu caro telespectador, é aqui que entra a história da anistia. Nessas lutas da qual meus irmãos fazem parte, ainda hoje, mesmo até aposentados, mas não se aquietam, vão para a rua se manifestar em defesa da Amazônia, em defesa do emprego, em defesa da democracia. Mas naquele momento, quando veio o golpe e as torturas e as perseguições que hoje acontecem no Estado brasileiro, surgiram as vítimas que sempre lutaram por melhores condições de vida. Quando o Brasil aprova, quando a Câmara, querido deputado Nilmário, aprova a lei da anistia, está dizendo o seguinte: vamos nos reconciliar, vamos trazer a nação para o berço da solidariedade, da generosidade. Todos são iguais, todos se manifestaram por um mundo melhor. Defender a anistia é defender o respeito, a essência do nosso direito de pensar e de reagir. E por isso que essa lei, ao ter sido aprovada naquela época, ela aprovou para nos dar um novo sinal. Não é o sinal que nós estamos vendo hoje com Bolsonaro, que só fala cocô. Não é esta anistia que nós estamos querendo. Esta anistia é para que as pessoas voltem a reconciliar. Por isso, meus amigos que estão nos ouvindo pela televisão, que não são do PT, que não são de ninguém, que votaram no Bolsonaro, aliás, eu tenho dito a alguns amigos, tem gente que não tem muito concordado comigo, mas teve muita gente que votou no Bolsonaro porque estava decepcionado, porque queria um novo governo, queria que o mundo melhorasse, que o Brasil melhorasse, e votou enganado. Por isso que tem gente hoje com vergonha. Tem gente hoje revoltado porque bateu panela, agora está batendo panela ao contrário. Tem gente, e nós não podemos dizer, não, fale comigo porque eu votei no Haddad. Não, fale comigo sim. Vamos discutir, vamos dar as mãos, vamos fazer a nossa anistia hoje, para garantir que o Brasil não fique nas mãos tão injustas que nós estamos vivendo hoje no nosso Brasil. Até porque quem votou para deputado, não votou nos deputados para que retirem os seus direitos, como estão fazendo agora com a Previdência Social, condenando a nossa juventude a nunca mais ter aposentadoria pública, acabando com professores, mulheres, trabalhadores rurais e outras coisas mais. Por isso, meus amigos, esta sessão solene tem este objetivo. O objetivo é a gente recobrar a nossa força. Portanto, os jovens de hoje, e essa juventude que está indo para a rua, quantos jovens, meu Deus do céu, aqui tem vários partidos, o meu partido mesmo, que tinha 1.700.000 filiados, nessa crise passou para mais de 2.100.000 filiados. Todo mundo está crescendo, como falava a minha companheira Érica, é o movimento negro se organizando, a CNB se manifestando, a Associação dos Juízes do Trabalho, que nunca tinham se manifestando agora em defesa do direito mínimo, do direito da classe trabalhadora. E por esse motivo, meu povo, nós estamos fazendo esta sessão solene. 40 anos, que por coincidência também comemoramos os 36 anos da nossa Central Única dos Trabalhadores. Né, meu companheiro João Prado? Mas parabéns à nossa central e às outras centrais que aqui se fazem presentes. Uma salva de palmas a todas as centrais sindicais. Pois bem, ao fazermos esta sessão, a gente está dizendo para o mundo, e vocês leram que a gente pode ter todas as divergências, e eu tenho, com o presidente Rodrigo Maia. Mas a mensagem que ele deixou é também uma mensagem na perspectiva de buscarmos um novo tempo. E eu não esqueço aqui quando tentaram tirar o presidente Lula da prisão para levar para a cadeia em Tremembé, não foi só o PT, ou o PSOL, ou o PCdoB, ou outros partidos, também foram partidos de centro, partidos que vieram e fomos juntos ao Supremo Tribunal Federal para dizer não façam isso porque é um crime. Então, há sinal de esperança. E para mim, pessoal, o maior resultado
da nossa anistia, além dos direitos que vocês estão ameaçados hoje, ao invés de conquistar e resolver o que está pendente, hoje se ameaça retirar direitos, hoje se ameaça combater quem lutou por um Brasil melhor, não é? E não é somente o lutador sindical, partidário, também são os militares que, não aceitando a falta de democracia, reagiram e lutaram em defesa do povo brasileiro. Esse é o papel das Forças Armadas, lutar em defesa da democracia e do povo brasileiro, se rebelar quando lhe impõe uma condição vexatória. Botar o Brasil para ser defensor desta política pobre, rasteira, meu Deus do céu. Por isso, pessoal, que nós estamos aqui. E também, caros amigos que estão nos vendo lá fora, não entrem na balela da grande mídia, nem Rede Globo, nem Bandeirante, nem Record, nem nenhuma delas. O Lula é um preso político e tem muita gente pobre que acredita no que a Globo e a mídia fala e acha que o Lula realmente é o homem mais rico do Brasil, é o maior corrupto. Como já me disseram uma vez, há muitos anos atrás, alguém que tinha divergência comigo ainda, em 1980, Vicentinho, você vê o galo cantar, mas não sabe onde ele está. Então, meus amigos, você não pode ver o galo cantar sem saber onde ele está, né, Zé Pedro? É preciso compreender, o Lula representa o que há de melhor na história da humanidade brasileira. Mas não é só com o Lula que aconteceu, não é verdade? Eles prenderam, eles mataram o Zumbi de Palmares. E teve gente escravizado, quilombola, quem sabe, que deu risada pela morte de Zumbi de Palmares. Eles prenderam e mataram Tiradentes. Teve gente que riu. Eles prenderam Nelson Mandela. Teve gente que riu. Eles prenderam e mataram o Dr. Martin Luther King. Teve gente que riu por causa da enganação da mídia. Eles mataram o Gandhi. Teve gente que riu. Eu vou mais além. Jesus Cristo, me permita falar como cristão que eu sou. Jesus Cristo não foi preso em um acidente ou numa doença. Ele foi preso político porque ele não se submetia ao Império Romano. Ele foi preso pela polícia da época. Ele foi julgado pela justiça tipo Moro da época. Ele foi condenado e ainda mais, usaram o povo para que o povo escolhesse que Jesus é quem tinha que morrer. Eu acho que naquele tempo já tinha Rede Globo por lá, viu, pessoal? Não é possível. Então, meus amigos e minhas amigas, esta é a luta que nós fazemos por um mundo melhor. E a gente vai enfrentar contradições. Um dia desse, na condição de advogado, acompanhando o Dr. Max, eu fui junto com ele, que é um advogado muito querido, foi coordenador da bancada, eu fui junto com ele em uma audiência na 5ª Vara do Trabalho, lá em Minas Gerais, porque nós estamos muito preocupados com a vida das vítimas daquela tragédia criminosa da Vale do Rio Doce. Vamos conversar com o povo, até chegarmos a uma tribo Pataxós. E lá nós fomos recebidos por ele, na beira do rio. Porque lá tem gente que não dorme, tem gente que não volta ao trabalho, tem gente que perdeu o apetite, tem gente que está com 1000 problemas, consequências daquele desastre, pelo interesse econômico apoiado por esse governo que aí está. E os índios me disseram uma coisa, nos disseram uma coisa que eu não esqueço. Eles disseram, a Vale quer nos comprar. Nós não queremos dinheiro. Nós queremos o rio com a água limpa de volta. Nós queremos o rio para brincar, para rezar, fazer nossas orações, para beber, para criar os nossos peixes, para pescar. Nós não queremos o dinheiro. Nós queremos o rio e nós queremos a nossa terra, porque sobre a terra Pataxó tem muita riqueza. E do mesmo jeito que fazem na Amazônia, fazem também com nossas comunidades. É desse povo que nós temos que ter como referência e continuar esta luta. Então, para quem não sabe, é por isso que nós temos uma sessão solene, comemorando a anistia como um sinal maravilhoso
de que um dia as coisas haverão de melhorar. E como disse o presidente Lula, pode até ter dito, vou dar a palavra do Lula. Lula disse no dia que prenderam: podem destruir uma rosa, podem destruir 2 ou 3 rosas, mas não impedirão a chegada da primavera. Lula livre. Obrigado, pessoal. Agradecer muito a fala e a iniciativa do deputado Vicentinho, registrar a presença do Homero, que é diretor da ADMAT, que é de São José dos Campos, um anistiando, e passar a presidência para o deputado Vicentinho, para que eu também possa fazer uso da palavra e para que ele possa fazer as suas considerações finais. Bem, meus amigos, tem algum deputado aqui? Não tendo, eu concedo nesse momento, portanto, a palavra a esta companheira tão especial, tão solidária, tão lutadora, tão corajosa. Vocês não imaginam o que essa mulher enfrenta aqui no microfone diante de um bando de trogloditas. Ela supera, ela vence. Com a palavra, a nossa irmã e companheira, deputada, minha parceira, deputada Érica Cocai. Alguns podem até achar que a liberdade ela anda solitariamente, ou que a democracia também é solitária, mas não é. A liberdade, a democracia, os direitos, a soberania deste país, elas caminham juntos. E quando nós temos a liberdade, a democracia ferida, e temos uma democracia que sangra, que está em Pelourinhos, nos lembrando que nós não fizemos o luto da escravidão e também não fizemos o luto da ditadura. São os pedaços da ditadura que estão na nossa contemporaneidade e que são avivados por um discurso de ódio de quem acha que o Brasil não pode se mergulhar em uma democracia. E eu diria, mergulhar numa democracia é também se fartar de pão, como diz o poeta, é também se lambuzar de mel, como diz o poeta, e é viver uma humanidade que pressupõe a liberdade. Sem liberdade, aí a gente não vive uma humanidade. Como também sem respeito à diversidade, sem respeito ao riso do outro, sem respeito à forma como as pessoas se expressam, como são, como amam, como tem esta peculiaridade de uma vivência humana. Nós rompemos a nossa própria humanidade. Então, penso que esta sessão solene, o seminário que vai ser realizado amanhã, são elementos fundamentais para que nós possamos, inclusive, refletir sobre o que está acontecendo nesse país. Este país está vivenciando um governo como se o fascismo tivesse estufado o seu próprio peito e colocado uma faixa presidencial. Moço, nós vamos arrancar essa faixa presidencial do peito estufado do fascismo, para que nós possamos nos lambuzar de mel, nos fartar de pão, para que nós possamos fazer deste Brasil um Brasil que não seja cercado pela cerca do latifúndio, um Brasil que respeite os seus povos originários. Aqui nós estamos enfrentando com muita luta, com muita coragem, umas propostas de emenda constitucional que quer tirar metade da terra dos indígenas para colocar na mão da FUNAI e para que essas terras possam ser abertas para a mineração, abertas para o desenvolvimento econômico, sem se escutar a fala dos indígenas. E nós sabemos que quem mais preserva as nossas matas são os indígenas. Quem mais preserva, porque ali é um diálogo com o sagrado, é um diálogo com o encantado, é um diálogo com a nossa ancestralidade, porque nós somos também aqueles que já foram.
e nós somos também os que ainda vão chegar. Nós somos seres históricos. Quando eles querem nos arrancar a nossa própria história, nos arrancar e dizer que no Brasil não houve uma ditadura, eles querem impedir que nós possamos viver uma humanidade que pressupõe uma historicidade. E eles estão querendo se apropriar dos instrumentos que nós conquistamos para fazer valer o direito, para fazer valer o riso, para fazer valer a fala, para fazer valer os corpos livres contra nós mesmos. Se apropriaram do Ministério do Meio Ambiente para destruir o meio ambiente. Ali nós temos o ministro que é office boy do latifúndio, um ministro que acha que é reedição e é reencarnação dos bandeirantes e que podem arrancar a terra do povo indígena. Mas nós temos no Ministério dos Direitos Humanos alguém que se apropriou do Ministério dos Direitos Humanos contra a defesa dos direitos da pessoa humana. E na comissão de anistia, nós temos aqueles que se apropriaram desta comissão para impedir que haja justiça nesse país, para impedir que nós tenhamos anistia nesse país, se apropriando dos instrumentos que nós conquistamos. Isso, toda conquista do povo brasileiro, moço, ela tem muita dor. Ela tem muita dor, mas ela também tem muita fé, muita esperança, muita capacidade de se colocar em movimento. E nós estamos falando de uma geração que colocou a sua vida em risco, que doou a sua vida durante os anos duros da ditadura, sabendo que poderia enfrentar as salas escuras de tortura, sabendo que poderia enfrentar toda sorte de perseguição, sabendo que podia enfrentar a própria morte, e com muita coragem doaram suas vidas, a sua juventude, em defesa de um Brasil mais justo, em defesa de uma democracia, em defesa da liberdade. E o que querem eles? Querem negar tudo isso, querem retirar todos os direitos, querem transformar a anistia numa letra morta, querem fazer com que nós não façamos justiça aos mortos desaparecidos pela ditadura, aos que foram jogados no mar, aos que tiveram seus corpos incinerados, a todos esses centenas de brasileiros e brasileiras e seus familiares que vivenciam aquilo que está na tragédia grega de Antígona, que foi punida porque ousou enfrentar a lei e enterrar seu ente querido. É a sina de Antígona, dos que não podem enterrar os seus entes queridos, que não sabem onde eles estão. E esse Brasil que conquistou não a anistia que nós queríamos, mas que conquistou uma anistia para que milhares de brasileiros pudessem voltar para o Brasil, para que nós pudéssemos dizer que estávamos de certa forma, reparando um dano maior. E temos hoje, na presidência da República, alguém que durante o golpe contra Dilma entregou e ofereceu o seu voto pelo golpe, a Ustra, e que homenageou o Ustra, homenageou aquele que é conhecido pela própria justiça como um torturador, que é crime inafiançável, que é crime imprescritível, mas que ainda vivemos com tantos pedaços de tortura, inclusive a justiça que não chegou aos familiares de quem não pôde sepultar o corpo dos seus filhos, dos seus entes queridos, ou a justiça que ainda não chegou àqueles que foram punidos e que merecem ter restaurado o seu próprio direito. Por isso, este dia de hoje, nós queremos fazer uma homenagem a todos que com muita coragem ousaram lutar para que nós pudéssemos fazer deste país um país livre, para que esse país pudesse cumprir o seu ideal, a sua própria grandeza, para que o Brasil pudesse ser repartido e para que nós pudéssemos aqui ter o riso, o canto de volta que foram arrancados
pela ditadura. Essas botas e baionetas que nós vamos ver hoje ainda existem de formas metafóricas, e talvez não tão metafóricas, mas de forma quase literal. Por isso, este dia de hoje é uma homenagem a cada uma e a cada um de vocês. É uma homenagem ao Brasil, que se recusa a ser sabujo dos Estados Unidos, um Brasil que se recusa a ver de forma plácida a entrega da Petrobras, a entrega da Eletrobras, a entrega dos nossos patrimônios. Um Brasil que não aceita que nós tenhamos Luiz Inácio Lula da Silva preso, porque não cometeu crime algum, porque não há provas e não há crime, e foi aprisionado para que eles pudessem arrancar os nossos direitos, arrancar a nossa democracia, arrancar a nossa liberdade e doar o nosso país, porque há um presidente no Palácio do Planalto que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Moça, a nossa bandeira é verde e amarela, e é por amor a ela que a gente continua seguindo em fileira. Por isso, é a nossa homenagem a cada uma e a cada um de vocês que vivenciaram a injustiça, que não se curvaram a esta injustiça e que estão aqui conosco para que nós possamos lembrar os 40 anos da anistia e que possamos lembrar que pedaços destes períodos traumáticos estão agora na nossa contemporaneidade com muita força, com o ritmo emanado do Palácio do Planalto. E aí não há inocência nos discursos. O discurso de ódio é um discurso que ganha perna. Discurso é ponte entre pensamento e ação. Discurso vira bala, discurso vira hematoma, discurso vira estatísticas sombrias e cruéis. E é por isso que nós estamos aqui. E como disse o deputado Vicentinho, eu vou encerrar a minha fala lembrando do poeta que disse que o correr da vida às vezes embrulha tudo. E que a vida é mais ou menos assim, ora aperta, ora afrouxa, ora esquenta, ora esfria, ora inquieta, desassossega, ora se aquieta. Mas a vida exige de nós coragem. E nós vamos ter coragem para fazer valer e aprofundar a anistia, para transformar esse Brasil num Brasil livre, para transformar esse Brasil numa verdadeira democracia. Nós vamos lembrar aquele metalúrgico que no final da década de 70 dizia: nunca ousem duvidar da capacidade de luta e de transformação da classe trabalhadora brasileira. Nunca ousem duvidar. É o que dizia Lula. Nunca ousem duvidar. E dizia também Lula: quando eu não conseguir mais falar, eu vou falar pela voz de vocês. Quando eu não conseguir mais andar, eu vou andar pelas pernas de vocês. Quando meu coração já não conseguir mais bater, ele vai bater pelo coração de vocês. Aqui, Lula, estão nossas pernas, o nosso coração, as nossas vozes, para que nós possamos devolver a democracia, a liberdade, fazer deste país um país sem fome, não apenas a fome de pão, mas a fome de justiça, a fome de beleza, a fome de alegria, a fome por uma anistia que possa atingir todas e todos que foram penalizados. Nós estamos aqui e a nossa voz nesse momento, ela diz: viva a anistia do povo brasileiro. Aprofundemos essa anistia. Lula livre e fora Bolsonaro! Lula livre! Bem, meus amigos, como nós dissemos, a Érica também na sua brilhante fala também falou, nós queremos que o Brasil faça uma anistia, que desapareça o ódio,
que desapareça a violência, que desapareça o preconceito, que haja solidariedade entre cada um de nós. Bem, meus amigos, eu fiquei tocado com a situação do meu filho, que aniversaria hoje, eu não estou perto dele, mas também a minha companheira Érica, hoje, comemora 30 anos do seu casamento. Então, minha querida companheira, e como a Érica, ela é casada com o seu amado, mas é casada com o povo brasileiro, o povo que luta, está aqui a Érica junto com a gente. Ok, pessoal? Bem, antes de encerrar, eu queria pedir para que os fotógrafos venham até aqui. Eu queria pedir quem está nos cantos, todo mundo vem aqui para frente para a gente ter uma foto bela aqui de vocês todos. Pode ser? Muito bem. Então, pessoal, muito obrigado pela presença. Qualquer coisa, o meu gabinete, o gabinete da nossa companheira Érica, quero agradecer a minha assessoria, ao Fernando, a Patrícia, a Ana Luísa, agradecer também a assessoria da nossa querida companheira Érica, agradecer aos meus queridos Nilmário Miranda, Rosa Simiano, José Wilson, Saulo Gomes, Luciano Monteiro, João Paulo de Oliveira e a nossa companheira Érica Cocai. Agradecer a assessoria que pacientemente nos orientou aqui, a assessoria da Câmara. Agradecer a TV Câmara, a nossa TV, e agradecer a Rádio Câmara. Declaro encerrada a sessão.